O Internacional hoje joga contra a equipe do Delfim, 9h30 da noite, precisando vencer para se classificar para os playoffs da Comebol Sul-Americana. No vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação, sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo. Também quero te falar nesse momento sobre negociações, porque o Inter, que está próximo de perder o Vitão ou para o West Ham da Inglaterra ou para alguma outra equipe do futebol europeu, e o Inter já começa a olhar o mercado, atrás de um zagueiro que possa repor a altura do Vitão, que foi um jogador que deu muito certo nessa temporada no Inter. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, que joga logo mais contra a equipe do Delfim, 9h30 da noite, no estádio Alfredo Jaconi. Praticamente todos os ingressos vendidos para esse jogo, com exceção da parte visitante do Delfim, que não deve ter muitos torcedores, mas da parte do Internacional, capacidade máxima é a expectativa do Internacional para este jogo, tá bom? Inclusive, deixa aqui nos comentários o teu palpite para essa partida. Lembrando, o Inter é obrigado a vencer para classificar para a segunda fase da Sul-Americana. Derrota não serve, o Inter estaria eliminado. Empate também não serve, o Inter estaria eliminado também. Somente a vitória interessa. Lembrando, o Inter tem 4 possibilidades. Se o Inter vencer por 1 gol de diferença, o Inter pega nos playoffs a equipe do Rosário Central. E aí, caso passe do Rosário Central, nas oitavas pegaria a equipe do Fortaleza. A segunda possibilidade, se o Inter vencer por 2 gols de diferença, é o Inter enfrentar a equipe da LDU em Quito. E aí, nas oitavas, o Inter pegaria, por exemplo, a equipe do Lanús. A terceira possibilidade é se o Inter vencer por 3 gols de diferença. Aí o Internacional enfrentaria o Independiente Del Valle nos playoffs, e caso passasse do Del Valle, pegaria a equipe do Cruzeiro. A mais difícil, inclusive, vencer por 3 gols de diferença para o Internacional, dá ao Inter um chaveamento pior do que por 2 gols de diferença ou 1 gol de diferença. E aí o melhor seria o Inter vencer por 4 gols de diferença. Se o Inter conseguir vencer por 4 gols de diferença, o Inter pega nos playoffs o Libertad do Paraguai, que inclusive é uma viagem interessante, e nas oitavas pegaria o Sportivo Ameliano, que é o time também do Paraguai. Ou seja, seria o mais interessante para o Internacional hoje no Alfredo Jaconi, o Inter vencer por 4 gols de diferença, para ficar numa chaveamento um pouco mais tranquilo contra a Libertad e depois, por exemplo, contra um Sportivo Ameliano, tá bom? Outra informação que eu quero te trazer é sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, que não tem Maurício, que tem um trauma no joelho direito, mas tem Wanderson e Arangues que retornam. Ambos devem iniciar no banco de reservas. Assim, a tendência de escalação para esse jogo, tá bom? Um time que deve ir a campo com o Fabrício, na lateral direita Fabrício Bustos, a dupla de zaga com o Vitão, Gabriel Mercado ou Fernando, e na lateral esquerda o René. O meio de campo com o Thiago Maia ou o Fernando, vai ter que ver se o Fernando vai jogar de zagueiro ou se joga com o primeiro volante. Mais à frente, Bruno Henrique e Bruno Gomes. O Prado também pode aparecer nessa função, jogando na função do Maurício, mas não é a tendência. Na esquerda, Wesley. Na frente, Alan Patrick, Lucas Alário. Essa é a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá bom? Lembrando que para esse jogo, o Delfim já está inclusive em Caxias. O Inter teve que pagar extras porque deu problema quando eles chegaram em Congonhas. Todo mundo sabe que o aeroporto internacional de Caxias não é um aeroporto internacional, então eles não conseguiam vir do Equador direto para Caxias. Eles precisaram parar em Congonhas para em Congonhas eles virem para Caxias, e toda essa parte, todo esse trâmite, o Inter teve que pagar extras para a equipe do Delfim. Então já deu um bom prejuízo para o Internacional só esta partida existir, tá bom? Outra informação que eu quero trazer para vocês também é para falar sobre reforços do Inter, as chegadas do Inter a partir de agora na metade do ano. O Inter sabe que pode perder o Vitão, e a tendência é que perca não só o Vitão, mas também o Fabrício Bustos na metade da temporada. E o Inter precisa repor essas saídas, né? Não só do Fabrício Bustos, como também pode perder o Gumalo, que é um jogador que ainda não renovou o seu contrato, mas
Falando especificamente sobre o caso do Vitão, que é um jogador que pode parar no West Ham na Inglaterra, e aí o Inter conseguiria arrecadar algo em torno de 60 milhões de reais com essa negociação, o Inter já começa a olhar substitutos, porque até antes disso tudo acontecer, antes de se falar sobre essa possibilidade de saída por parte do Vitão, o Inter já procurava um zagueiro para trazer na metade dessa temporada. E alguns dos nomes que foram colocados, como por exemplo o nome do Adrielson, que hoje é um zagueiro que está no Lyon da França, é um jogador que na temporada passada jogou pelo Botafogo, foi vice-campeão brasileiro, foi muito bem no Botafogo. É um nome que inclusive o Inter chegou a procurar, conversou com o staff do jogador, mas viu ali que os valores, né, inclusive o Inter se assustou com os valores, né, sendo bem realista para vocês, porque são realmente padrões fora da realidade pro Internacional. Um jogador que recebe 800 mil por mês, o Inter teria que trazer o Adrielson recebendo esse salário. Além disso, o Inter não conseguiu o empréstimo, né? O Lyon apenas só aceitaria vender, ou seja, o Inter teria que comprar este jogador também. Então o Inter encontraria muitos problemas dentro dessa negociação. E por causa desses fatores, né, o Inter não avançou pela negociação do Adrielson, tá bom? Então é um nome que está descartado. Outro nome que também já foi descartado é o do André Ramalho, que está no PSV da Holanda, também com o contrato terminando na metade desse ano. Também é um nome que foi descartado, não deve voltar ao Brasil nesse momento, deve continuar atuando na Europa. Ele também não avançou negociações por esse atleta. E o terceiro nome, esse é o que é mais falado, mais cogitado do Internacional, Yengi Mina, que é um jogador que está livre no mercado, né? Chegou ao Brasil, empresário de jogador, chegou ao Brasil para escutar uma proposta do Cruzeiro. Ele não gostou muito da proposta do Cruzeiro. Todo mundo sabe que ele tem, né, um empresário aqui no Brasil dele, que é o André Curi, tem um trânsito muito forte dentro do Internacional, e seria uma contratação plausível pelo Inter, muito pelo fato, né, do Inter poder perder o Vitão agora na metade do ano. Por mais que o Mina, nos últimos 2 anos, seja um zagueiro muito estável, principalmente por causa das lesões, ainda é um atleta que é um jogador fora de série, né? A carreira do Mina é muito boa, é um jogador que sempre jogou muito bem aqui no futebol brasileiro, foi muito bem na equipe do Palmeiras, um dos principais jogadores, né, principais zagueiros naquela época do Palmeiras, mas é um jogador que hoje já não é mais aquele Henry Mina. Mas o Inter acredita que poderia recuperar o futebol dele, assim como, por exemplo, foi do Gabriel Mercado, né? O Inter traz o Gabriel Mercado lá do Catar, né? Na época ainda com o Diego Aguirre. Então o Inter entende que nesse momento o Yengi Mina poderia ser um fato parecido do Gabriel Mercado. Um jogador que o Inter poderia, por exemplo, vir a recuperar. E é assim que o Inter trata a negociação do Yengi Mina, mas até a informação no momento que eu tenho é que o Inter não fez nenhuma proposta oficial pelo Yengi Mina. O Inter ainda está avaliando o mercado atrás de mais possibilidades, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal, ative aqui o sininho de notificações. E eu volto logo mais com novas informações aqui do Internacional. Não esquece, deixa aqui nos comentários o teu palpite por jogo de logo mais contra o Delfim. O meu palpite é que o Inter vai vencer por 2-1 esse jogo e vai cair, por exemplo, né, num grupo, né, num playoff, onde vai pegar um Rosário Central e depois uma equipe do Fortaleza. Mas deixa aí que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Volto logo mais, valeu, falou e fui!